Este podcast é uma realização O Historiante. E aí, historiantes, bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui mais uma vez com nossa mesa redonda montada. Estão presentes hoje a Lídia Verônica, dá um oi. Oi. E o Márcio Fabiano. Olá, historiantes, como vão vocês? Eu sou o professor Pablo Magalhães e vocês já me conhecem. E a ausência hoje é do meu querido parceiro, o outro historiante na brincadeira, que é o Kleber Roberto, que teve alguns probleminhas, mas está registrado aqui o nosso olá, o nosso carinho, o nosso afeto por aquela pessoa, né? Enfim, hoje o podcast ele vai tratar sobre um tema que está em alta aí, não por motivos positivos, mas por motivos negativos, né? Hoje a gente vai falar sobre feminicídio e eu vou começar o bate-papo aqui falando sobre o último caso que aconteceu, repercutiu muito aí na TV, todo mundo está por dentro aí do caso, que foi a advogada, né, que foi assassinada pelo seu marido após um longo processo de assédio moral, assédio físico, culminando com a queda dela, que comprovadamente ela não se jogou porque quis, né, do quarto andar do prédio em que morava. Então, eis a grande questão, né, feminicídio. E é interessante que recentemente algumas pessoas se manifestaram na internet, nas mídias sociais, afirmando que feminicídio não existe, o que existe é homicídio e ponto final. Bom, até que ponto isso reflete um pouco da nossa cultura machista? É isso que eu quero saber aqui e é isso que vai direcionar o nosso papo hoje com os meus convidados. E aí, galera, isso revela um pouco da nossa cultura machista? Bom, eu vou primeiro ouvir minha amiga Lídia Verônica, porque eu acho onde tem dois homens e uma mulher para tratar de um tema desse, a gente precisa ouvir as meninas, as mulheres. Isso eu falo tranquilamente. Eu queria ouvir a opinião dela e para a gente começar. Bom, eu acho que sobre a questão do femicídio, realmente quem tem que discutir isso são mulheres, né? Acho que todo assunto relacionado ao universo feminino deve ser discutido apenas entre mulheres. Que o Estado e a sociedade como um todo tem que aceitar e apoiar. Por exemplo, eu não posso argumentar sobre preconceitos ou necessidades que um cadeirante tem. Eu não sou cadeirante. A partir do momento que ele diz que ele tem medo, ou ele se sente inseguro, que ele se sente discriminado, que ele se sente desprotegido, desamparado legalmente, por qualquer questão, pelo fato de ele ser cadeirante, eu, como não cadeirante, eu ouço e eu escolho, eu aceito ou eu apoio, mas eu não posso discutir sobre o que é melhor para ele ou não, ou como ele se sente em relação, né, ao que acontece no cotidiano dele. Então, assim, como mulher, eu acho assim que os homens têm que apoiar, têm que aceitar, no caso se você não quer apoiar, não quer, né, ajudar, mas apoiar a causa, né? E entender que a mulher, ela sofre muito mais questões íntimas e, né, psicológicas que um homem nunca vai entender. Então o feminicídio está ligado justamente a essa fragilidade da mulher, né? Sim, o crime acontece porque o homem se sobrepõe ao fato da mulher se sentir um pouco mais, né, inferior, enfim, mais frágil. E o homem deveria argumentar sobre essa questão, se é certo ou não, porque só a mulher pode dizer, né, como se sente, no caso, sendo a parte fraca nessa questão dessa violência em particular. Essa questão até que você falou, a questão física, uma coisa clara, o homem se vale da sua condição física, né, para se sobrepor a uma mulher. Como foi visto no próprio vídeo das agressões que o marido fez com a esposa no dia. E você claramente vê que ele está se usando do corpo dele para forçá-la a subir, sendo que ela estava louca para fugir, né? A todo momento ela correndo, ela tentando encontrar um meio de escapar daquilo ali.
E, segundo algumas pessoas dizem, foi falado nas reportagens, essa relação abusiva ela já vinha de muito tempo. Ele já vinha, né, tentando se usar desse tipo de coisa para sobrepujar. E toda vez que ela dizia que ia embora, aí ele usava do artifício de se colocar como o... não vou fazer mais isso e tal. Aí ela, né, voltava atrás. E é interessante porque ontem, né, fez 12 anos da Lei Maria da Penha. Isso. Né? Que não é simplesmente um nome, né? É uma pessoa, Maria da Penha. Sim. Inclusive o historiante entrevistou. Inclusive, aí, o momento jabá, o historiante fez uma entrevista com a Maria da Penha. Inclusive a entrevista está no nosso canal no YouTube. Quem está escutando aí, abre uma aba do lado, está no aplicativo, pode sair do aplicativo, o áudio continua rolando, mesmo você usando outros apps. E abre lá no YouTube, no SoundCloud também, Lídia me lembrou aqui. E abre uma aba aí com o nosso canal no YouTube para você ver a entrevista que a gente fez com a Maria da Penha, foi bem legal. Quem fez, inclusive, foi um ex-integrante do Historiante, foi o Neto, Deus o abençoe, seja lá onde ele estiver. Um beijo para ele, para a família dele. E 12 anos da Lei Maria da Penha, e nesse mesmo ano acontece um caso tão trágico assim. É óbvio que ele é apenas o caso mais emblemático de vários outros dentro dessa cultura onde a mulher é obrigada a estar com alguém sem querer estar com esse alguém. E também tem a questão social deles, né? Assim, ela ganhou uma certa visibilidade pela questão deles serem ricos, né? Sim. E tem um certo status social, mas isso acontece todo dia, né? 13 mulheres morrem por dia no Brasil. Ou seja, cada 1h30 uma mulher é assassinada de forma violenta. Existem outras causas de morte, né? Mas é preocupante o fato de ser violento, o fato, né? Trazido, o crime cometido contra a mulher ter sido violento. É uma coisa que chama atenção, né? Homens também morrem, né? Tem o pessoal que levanta a bandeira de que homem morre igual a mulher. Quer relativizar. Não é. A forma como a mulher é morta, ela é significativa. E existe um porquê. E geralmente é por pessoas, né, íntimas, parceiros, familiares, e, enfim. São fatores que englobam essa violência específica contra a mulher que culminam no femicídio. Não é um homicídio apenas, não foi um roubo, não foi, né, motivo torpe. Existiram foi por causa da condição fatores. De ser mulher, inclusive. Né? Exatamente. Ele não reagiria assim se fosse um outro homem. Com certeza. Eu penso o seguinte, quando eu pedi que você, Lídia, respondesse primeiro, foi justamente por isso, porque eu, pessoalmente, de um tempo para cá, tenho procurado sempre me colocar numa posição de dizer: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é e as dores que se sentem em suas condições, né? Você falou dos cadeirantes. Eu não posso falar de cadeirante porque eu não sou cadeirante, mas eu tenho que entender que ele tem uma condição que é bem mais difícil do que a minha. Para mim é bem mais fácil viver do que a dele, e que isso faz com que ele não tenha mais privilégio do que eu, mas que ele realmente possa ter acesso às mesmas coisas que nós, né? Nós três aqui, qualquer um que não precise de cadeira de rodas. Em relação a Maria da Penha, eu convivo tenho pessoas muito queridas da polícia, e a gente vai conversando e vai ouvindo as histórias. É impressionante a incapacidade nossa, da sociedade, principalmente dos homens, às vezes muito dolorosamente até de mulheres, de entender a condição da mulher. Isso realmente nos choca muito. Não é fácil ser mulher ainda nos anos que nós estamos vivendo, né? Quando a mulher começa a ter um papel mais ativo na sociedade, nos negócios, na economia, na política, aí já vem um monte de gente dizendo: não é assim, ou ainda tem gente que diz que lugar de mulher não é aquilo, não é naquilo outro. Muito bem, o que é que acontece com a lei da Maria da Penha? Eu acho que foi uma das leis que ainda bem que pegaram no Brasil, tal qual a lei do consumidor, que vem evoluindo ao longo dos anos, né? Antes da criação e da aprovação da lei do consumidor, nós sabíamos como era. Né? Exato, do trabalhador, nós sabíamos como eram essas relações. O que é que acontece? A classe oprimida, de alguma Exato. forma.
O que acontece com a Maria da Penha? A Lei Maria da Penha veio para tentar dar um basta a situações absurdas. Mas é preciso que, já que estamos falando para estudantes, nós precisamos lembrar o seguinte: uma lei, mesmo aprovada, não muda em pouco tempo uma cultura que está entranhada na cabeça de meninos e de jovens há não sei quantos anos. Por exemplo, a mim me choca muito saber que tem jovens que estão começando a filmar vídeos dos estupros de suas namoradas, de suas parceiras, e outros compartilham esses vídeos. Isso é muito perigoso. Isso não é correto, isso é criminoso. Você não pode fazer isso. Mas você não pode fazer isso porque eu estou dizendo, ou porque o delegado, a delegada está dizendo. Não, a gente não pode fazer isso por causa da condição humana. Nós precisamos aí, vou deixar para Pablo citar os filósofos, os pensadores, porque a gente precisa pensar o seguinte: por que esse desprezo tanto pelo outro? Por que essa situação? Desprezo, na verdade, especificamente pela mulher. Porque historicamente ela é colocada como uma subalterna, né? Ela está sempre em um local onde ela não tem visibilidade. Se você for pegar, por exemplo, os principais eventos históricos, as mulheres elas não existem. Só existem homens. Sim, né? Algumas, eu não sei, né? Um tempo atrás eu ouvi isso de um historiador. Falando da questão das revoluções trazerem a mulher como um símbolo, né? Como se fosse algo revolucionário, a mulher representar certas causas, né? Eu acho que... Qual aquela mais... Fala uma famosa aí que tem uma mulher como... Rosa de Luxemburgo, não? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Sim. O símbolo é uma mulher. Inclusive, ou seja... no Brasil tentaram colocar a mulher como símbolo da República e ela foi xingada de tanta coisa nos jornais, que era prostituta, que ela era vagabunda, e enfim... A Estátua da Liberdade, né? É uma mulher, não é? Então, a mulher, ela de uma forma geral, ela é tida assim, né, como... se você for pegar essas representações, por exemplo... Mas a questão revolucionária de reconhecer a mulher como uma coisa forte, né? Por exemplo, um símbolo forte. O símbolo da vitória Nike, na Grécia Antiga, é uma mulher. A deusa da inteligência. A inteligência está associada a uma deusa, que é Atena, a deusa da estratégia militar, que é superior a Ares, que é o deus da guerra, porque ele é passional e ela é racional na mitologia grega. A mulher ela é um símbolo forte, né? Sim. Mas considerada por uma minoria, né? A revolução não começou... Na verdade, ela é considerada por uma maioria, só que ela é colocada num patamar tipo que intangível. Por exemplo, a mulher é aquela coisa frágil que representa a vitória, a força e tal, só que ela é uma coisa que a gente não pode tocar, nem pode mexer, e ela também não pode se meter nas nossas coisas. Ponto. O serviço militar durante muito tempo era uma coisa para machos. Porque na Grécia Antiga os soldados iam se enfrentar e era constante aquela coisa de você se enfrentar e mostrar o órgão genital para o cara que o meu é maior que o seu, e começar a briga a partir daí. Entendeu? Então, historicamente, ela é a representação da vitória, da superação, da revolução, mas ao mesmo tempo a sociedade ela trancafia, acorrenta as mulheres numa situação em que elas não podem, enfim, transpor, chegar no outro patamar. Elas sempre são colocadas em segundo plano. E aí entra nessa questão da violência. E aí, além disso tudo, ela ainda é taxada, ela ainda é colocada como aquela que deve ficar dentro de casa. E se eventualmente ela é estuprada, a culpa é dela, porque ela estava andando a tal hora na rua e estava andando com determinada roupa, e vem aquela coisinha: mas estava querendo, mas foi com essa roupa pra quê? Entendeu? Então, nós fazemos parte de uma cultura não só brasileira, como mundial, onde a mulher é colocada como a culpada daquilo que acontece. Inferior, né? Então, na questão toda, inclusive na questão eu sinto que a gente vai acabar resvalando na questão do aborto aqui. Mas, inclusive, filho, a responsabilidade é da mulher. O homem, tchau, vou curtir, vou para outro lugar, vou viver minha vida, vou sair de carro, que é uma coisa, inclusive, que é ensinada para as mulheres desde cedo, né?
que é que o homem faz, o que é que a mulher faz? A menina recebe bonecas para brincar porque ela sabe que vai cuidar de casa. O menino recebe carro porque ele sabe que ele vai embora, vai entrar no carro e vai embora. Essa é a questão. Eu volto a repetir o seguinte, nós precisamos insistir, isso quando eu falo nós, eu falo homens, mulheres, quaisquer um que queiram evoluir nessa situação. Nós precisamos insistir no seguinte, as leis em si, elas têm seu papel importante, elas têm sua condição de reguladores para que a sociedade não resvale na barbárie, mas o que vai garantir uma evolução desse pensamento, dessa condição, é a educação. É a maneira como nós vamos dialogar com nossos filhos e filhas, sobrinhas e sobrinhos, netos e netas. É a maneira como nós vamos construir o nosso próprio pensamento para dizer a quem pertence o corpo do outro. O que me dá o direito de, por ser mais forte, mais viril, e de não aceitar a partida da minha amada, de pegar ela no elevador, arrastá-la para o apartamento e jogar pela varanda, como que aconteceu lá no episódio. Então nós precisamos enfrentar isso dialogando, e também nós precisamos dialogar em sala de aula, em família, aonde quer que seja. Nós precisamos dizer o seguinte: o que você quer, o que você imagina quando você filma um estupro da sua namorada, parceira? Por que você compartilha isso com seus amigos? Por que você ri disso? Não é? Nós precisamos começar a dialogar sobre isso. Novamente, vou tratar aqui da questão da mídia. A mídia tem responsabilidade sobre isso, sim. Quando a mídia deturpa o empoderamento das mulheres. Não é fácil ser mulher, por isso que eu digo, quem tem que falar é a mulher. Por exemplo, a mulher pode ser o que ela quiser. Se ela quiser se mostrar mais sensual, mais sexy, ela pode querer se mostrar, o corpo é dela. Mas aí a gente precisa debater o seguinte: quando alguém diz, ela está fazendo isso é porque ela está procurando, ela está querendo, quando uma voz feminina diz, se essa daí está se vestindo dessa maneira, ela é uma vagabunda. O que é uma vagabunda? Quem nos dá o direito de dizer que alguém é uma vagabunda? Quem nos dá o direito de dizer que o outro ou a outra não pode se vestir da maneira que melhor lhe condiz? Voltamos às leis. Nós sabemos que nas altas instâncias dos tribunais tem regras para se entrar. Não se pode entrar, não é? Não se pode entrar, a mulher não pode entrar de calça, entra de saia, o homem tem que entrar de... Depende também do juiz. Do juiz, né? Beleza. São leis. São leis que correspondem a um pensamento que vem do passado nosso, onde a mulher ainda era considerada inferior. Muito bem, mas nós sabemos que certas regras são para ser cumpridas. Essa lei que os tribunais têm de determinar o uso da roupa da mulher, pessoalmente acho que não a inferioriza, apenas regula uma situação. Contudo, nós precisamos evoluir para o seguinte: eu fico olhando, gente, uma mulher de 30, de 40 anos quer botar seu shortinho, se ela for mais gordinha, aí vão dizer que está fora de forma, se ela for disso. Eu me lembrei agora de Preta Gil, o quanto ela sofreu quando ela resolveu assumir o corpo dela, a sensualidade dela. Ela foi chamada de tudo, de baleia, de vagabunda, disso. Por que ela não pode ser o que ela quiser? É complicado. Aí vou só fazer o remendo com a mídia, porque a mídia nos propõe que mulheres têm que ser joviais, esguias, tem que ter esse aquele modelo, como os meninos também têm. O debate é muito mais... Que você pode vestir, exatamente, né? O debate é como muito mais fundo. Ser. É muito mais fundo. Vou só me recordar uma coisa para completar meu raciocínio. Quando eu morei fora, na Califórnia, havia uma lei, havia uma regra na rede do Walmart, onde eu trabalhava, que todas as etnias tinham que ser respeitadas. Negros, brancos, mexicanos, e, sei lá, indianos, todas as pessoas que trabalhavam naquela loja tinham que ser respeitadas. Éramos todos um só. Todos lá tínhamos que servir bem ao cliente. Muito bem, um belo dia encontrei com uma colega, fui almoçar com uma colega coreana no restaurante da loja, da Walmart, lá na Califórnia.
em Sacramento, a capital, e ela me disse que tinha tido um problema com uma cliente, que essa cliente a aborreceu muitíssimo e que deu muito trabalho para resolver o problema no caixa. Aí no final ela disse, mas também ela era uma negra. Você sabe, né? Essa gente é muito sonsa. Pelas regras, eu poderia simplesmente ir na ouvidoria e denunciar a colega. Eu fiquei tão chocado porque eu nunca tinha visto uma declaração de ódio aos negros. Ao vivo, assim, na minha frente, ali, a gente comendo um hambúrguer, que eu fiquei, assim, completamente meio... Também não vinha de uma nativa, né? Exatamente, não vinha de uma nativa, vinha de uma coreana que era imigrante, assim, que também estava na mesma situação que eu e tal. E aí fui pensar, porque meu pai é negro, dá um nó na cabeça da gente tão grande, aí eu disse, meu Deus, ódio é um negócio construído, ódio deve ser uma coisa, sei lá, a avó da menina chegou e disse, essa gente não presta, o pai da menina chegou e disse, essa gente não... Eu fiquei pensando, né, o que faz uma pessoa dizer, fulano não presta, aí volta a dizer, o que faz fulano dizer que fulano veste uma roupa, a mulher veste uma roupa vagabunda. A palavra vagabunda é muito forte. A gente precisa começar a refletir sobre o que nós estamos falando, proferindo. E o pior de tudo é que quando uma mulher, por exemplo, se manifesta nas mídias sociais, mostrando seu posicionamento dentro de alguma coisa, pode acompanhar os comentários logo abaixo. Que o que mais você vai encontrar é vagabunda, piranha, vadia... Você não é atingida pela questão intelectual, né? Você não é criticada pela opinião que você deu, você é criticada por ser mulher. Exatamente. E é fruto, sim, eu concordo com você, da questão da educação. E principalmente, a educação já nos condiciona para esse tipo de coisa. Alguns pedagogos dizem que a criança ela nasce sem maldade. Ela acaba adquirindo essa maldade ao longo do processo educacional, no meio da sociedade. E de fato, tudo bem que a educação ela condiciona a pessoa a isso, mas ela continuar a permanecer nessa pegada, com essa opinião, com essa visão de mundo, é uma questão de escolha. Quando essa pessoa está grande, formada, bonitinha, recebe informações, ela sabe como é que é o mundo lá fora, não tem desculpa. É uma questão de escolha. Aquela pessoa, aquele cara escolheu fazer aquele tipo de coisa. Ele escolheu ser machista, ser idiota, ser babaca com aquela mulher. Ele escolheu fazer o que ele fez com ela. Entendeu? Então, a gente tem que pensar no seguinte: o machismo e o feminicídio hoje, enquanto quase que uma endemia na nossa sociedade, é uma escolha dos homens. Eles escolhem ser do jeito que são. E é por isso que a gente vê tantos casos assim acontecendo. Vamos relembrar aqui. Depois eu quero puxar para a Lídia a questão dos números de mulheres mortas de maneira agressiva no Brasil. Mas eu queria tocar aqui com vocês dois, homem e mulher, a relembrar a situação dos brasileiros que fizeram aquela brincadeira de péssimo gosto com a russa lá durante a Copa do Mundo, né? Terrível. Todos nós sabemos o que aconteceu, vou só relembrar rapidamente. Aquela moça russa foi cercada por homens brasileiros que começaram a dizer sua vagina é rosa, naturalmente não disseram vagina, né, meus queridos estudantes? Queridos e queridas estudantes, disseram o nome vulgar e ela, sem saber, coitada, se viu de repente com o seu rosto rodando no mundo todo e ela ouvindo essa brincadeira de gosto terrível. Entre os brasileiros estavam um funcionário de companhia aérea, um militar, um comerciante, disse daquilo. Duas coisas me impressionaram muitíssimo. Primeiro, a defesa da mulher dele, do comerciante do Piauí, dizendo, também não é assim não, meu marido é um marido bom. Segunda coisa que me impressionou muitíssimo, lógico, foi que depois de uma semana o pessoal já estava começando a amolecer, a dizer, não é bem assim, não é bem isso, não é bem aquilo. A primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: se fosse com uma irmã minha, eu tenho 3 irmãs, mulheres, né? Uma delas é mãe de 3 meninas, e eu tenho mais uma sobrinha com o filho do meu irmão. Se fosse uma irmã minha, se fosse uma sobrinha minha, eu ia ficar arrasado.
Eu ia chorar junto com ela em casa quando ela voltasse do Brasil, quando ela voltasse para casa. Então tem algumas coisas que a lei regulamenta, mas é que a educação é que tem que exibir. A educação tem que mostrar força. Primeiro, não se faz isso com aquela mulher porque ela é uma mulher, isso não se faz, é uma brincadeira de péssimo gosto. Segundo, as pessoas não entendem o seguinte: os brasileiros que estavam lá, eles eram convidados, eles estavam lá visitando uma outra nação. Quer dizer que eu gostaria que os russos cercassem você, Lídia, ou sua amiga, ou sua prima, ou sua irmã, ou sua sobrinha, e fizessem uma piada de mau gosto em russo daquele jeito? Não. E se aproveitaram de duas situações, né? O fato dela ser mulher e o fato dela não entender. Dê a língua. A gente não usando da desculpa de que era apenas uma brincadeira. Como é uma brincadeira? Que brincadeira é essa? Não se relativiza uma brincadeira aí, dessa. Rapidamente. À vontade. Porque hoje em dia tem esse negócio de relativizar. Principalmente da galera que defende tais práticas. Certo? Então, quando aconteceu isso com a russa, eles tentaram provar com algumas postagens que aquilo não era coisa específica com mulheres, era com todos os russos, porque era uma brincadeira em relação à linguagem. Mas nenhum deles teve nenhuma piadinha sexual como fizeram com as mulheres russas. Os meninos era coisa boba, entendeu? Agora, sempre existia piada do ponto de vista sexual. Quando pegava os meninos, os garotinhos russos, tinha a brincadeira de botar eles para repetir: sou gay, sou gay. Como se isso fosse como se eles estivessem, né, sendo expulsos. Somos os espertões, vamos fazer eles repetirem esse tipo de coisa, dizer esse tipo de coisa, puxando pro lado da sexualidade. O problema está muito ligado à questão da sexualidade mal resolvida. Sexualidade mal resolvida, gente. Entendeu? Por que a gente tem tanta perseguição com as mulheres? Por que a gente tem tanta perseguição com homossexuais, ou seja lá qual for a orientação sexual que a pessoa defenda, apresente? É a questão de sexualidade mal resolvida. O brasileiro tem a sexualidade mal resolvida. Ele quer a todo momento dar conta dos órgãos genitais, que não falarei o nome especificamente, vou falar genericamente, dos órgãos genitais dos outros, e não se preocupa com o seu. Ou seja, é um se preocupar tanto com o furico do outro que não se preocupa com o seu próprio furico. Entendeu? É isso. São tempos. Olha, eu vou ser positivo, certo? Já que vocês estão se preparando aí, meus queridos e queridas estudantes, estão se preparando aí para as provas do Enem, estão se preparando aí para ingressar na academia. Vou defender a Lei Maria da Penha porque ela certamente vai ter avanços, ela certamente pode não ser perfeita, mas ela precisa existir, porque quem bate, quem agride uma mulher, utilizando essa força que o professor Pablo falou, precisa entender o limite dele. Isso não é o corriqueiro, isso não pode ser normal numa sociedade que se pretende civilizada. Numa sociedade que pretende civilizada. Então eu defendo a Lei Maria da Penha nessa questão. Defendo também que após o episódio lá da advogada que foi assassinada, jogada de maneira brutal, de maneira fria, de maneira horrorosa por aquele marido dela, que realmente a gente precisa inverter os nossos ditados, né? Vocês viram aí na internet que agora está todo mundo dizendo: em briga de marido e mulher deve se meter a colher, porque senão ele mete a colher nela de maneira figurada e assassina um ser humano. Tudo tem reflexo na maneira da sociedade em que nós estamos vivendo hoje. Não está sendo fácil viver, mas está sendo muito necessário nós estarmos sendo confrontados com tudo isso, porque o que Lídia falou foi uma verdade. O caso teve bastante repercussão, mas nós sabemos que se fosse de comunidade pobre, se fosse com comunidade negra, esse caso talvez não tivesse chegado à mídia. Por isso que a palavra feminicídio tem que continuar sendo martelada, estudada. Nós precisamos ir ao fundo por que existe essa palavra feminicídio. Até porque é uma realidade. Tem gente falando, se manifestando, dizendo que é contra o termo feminicídio, dizendo que é como qualquer homicídio, e não é, gente.
Então a gente tem que prestar atenção na realidade do Brasil, no que está acontecendo aqui, no tanto de mulheres que estão sofrendo com isso que está acontecendo, e entender que o feminicídio é uma realidade, nós precisamos combater. Inclusive, eu queria deixar bem claro aqui, como o Márcio estava falando, que é uma lei para proteger a mulher, e realmente é para proteger a mulher em todos os âmbitos, em todas as situações. Se é um relacionamento homoafetivo, e você, a mulher, está sofrendo, né, da sua parceira, você também é protegido pela Lei Maria da Penha. E a mulher trans também. Ela é protegida pela Maria da Penha. Então, é uma lei realmente para a mulher, em qualquer situação que ela estiver, né, vivendo. Não é só também a opressão aí do universo machista, né, que acontece, que a mulher sofre, né. E o que eu ia falar também era que é um aplicativo, né, Põe a Colher. Eu acho que eu te passei. Põe a Colher, uma coisa assim, eu vou dar uma procurada, se você puder botar. Põe a Colher. Põe a Colher. Que é o quê? Que é para discutir essa situação que você estiver passando, que se você conhece alguém que está passando por isso, para denunciar, né? Um fórum praticamente feminino, que a mulher se sente mais à vontade, né? Para discutir isso com outra mulher. Que é também uma coisa que eu acho maravilhoso, é a delegacia da mulher. Entendeu? Que você entra lá para resolver com mulheres um assunto feminino, que geralmente numa delegacia comum você vai ser questionada. Eu fui estuprada, mas você estava onde? Com que roupa? Né? Que é o que a mulher, mesmo o homem não perguntando diretamente, o tom é esse, né? Então você se sente julgada pelo agente comum. Quando você está na delegacia da mulher, você se sente mais amparado, porque você está na sua delegacia, onde as pessoas entendem a sua linguagem. Ou se não entendem, elas têm que aceitar. E eu acho importante também a delegacia da mulher. E esse aplicativo eu ainda vou ler mais sobre ele, mas eu te passei hoje e eu achei muito legal, que são informações sobre a Lei Maria da Penha, sobre a história de outras mulheres, para serem discutidas e passadas e publicadas e incentivadas, né? Eu queria lembrar meus dois colegas e a vocês que estão ouvindo esse podcast hoje sobre a Lei Maria da Penha, que aí vocês vão pesquisar e meus colegas podem atualizar aqui agora, ou então vocês pesquisam aí. Até antes da Lei Maria da Penha, muito antes da Lei da Maria da Penha, existia um crime que se chamava crime contra a honra, que era um crime que salvaguardava os homens, certo? Quando eles assassinavam suas esposas, suas amantes, suas namoradas, e aí utilizavam dizendo, não, ela me traiu, ela cometeu um adultério, ela fez qualquer coisa contra a honra dele. Reparem, a honra dele, do homem, não a honra dela. E por causa dessa lei que não existe mais hoje no Brasil, amém, muitas mulheres foram assassinadas e seus parceiros que cometeram crime ainda hoje estão em liberdade. Então, olha, você, meu amigo, minha amiga, você que tem dúvidas em relação ao feminicídio, a gente precisa estudar. A gente precisa perguntar ao pai e à mãe, se o pai e a mãe não souber, vamos ao professor de história, a gente precisa pesquisar isso. Não é bem assim. E quando você tem um crime contra a honra que durou durante muito tempo no Brasil, você tem toda uma geração de homens criados dizendo, você vai casar. Mas se sua mulher não quiser mais ficar com você ou lhe trair, você pode dar um tiro nela, você pode dar uma facada nela, porque aí você pode alegar junto com o seu advogado que foi crime contra a honra. Eu sou um otimista por natureza. Apesar desse tsunami de má vontade que nós estamos tendo no Brasil e no mundo hoje, eu fiquei muito feliz quando eu li a primeira matéria dizendo que está na hora de nós pensarmos no ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque a gente começa a evoluir, Lídia, assim. Quando você diz, eu não quero isso, eu quero ser do jeito que eu quero, dentro de uma série de leis que regulamentam a vida em sociedade. Mas leis dessas que não me façam ser oprimidas.
Entendeu? Não, e o legal, assim, de pensar nesse ditado, vamos analisar ele. Não se mete a colher entre briga de marido e mulher, ou seja, homem e mulher. Agora, você discute, né, a saia da mulher, você discute o corpo da mulher. Em várias outras questões, se põe a colher, né? Mas quando tem um homem e uma mulher, não se põe a colher. Não se põe a Por colher. quê? Porque o homem, ele tá ali para resolver, É uma relação de poder. não é? Né? Então, Como se ele assim, estivesse no patamar masculino, é uma questão de por que poder. você põe a colher em tantas outras questões femininas e no aborto, né? Assim, estão discutindo sobre aborto, estão botando a colher onde não deveria, o corpo da mulher. E boa parte machos, brancos, heteronormativos, conservadores. Conservadores, exatamente. Então, o homem de eu queria bem. falar, o homem de bem, típico homem de bem. Tipo, como inclusive saiu teve um blog, eu não sei se eu li com um tom irônico, né? A matéria descrevendo o perfil O homem de bem. do rapaz que matou a mulher, né? Que jogou ela na sacada. E o perfil dele é o perfil do homem de bem, né? Aquele homem que apoia o armamento, né? Imagine ele com arma ali. Ela não tinha chegado nem no gravador, né? Não Porque tinha ele já nem teria descido do resolvido o carro, problema né? dele na garagem. No próprio carro, já Então. tinha. Porque Então ele tinha o perfil do homem de bem, né? Até porque as filmagens mostram que dentro do carro ele já estava agredindo ela de uma forma brutal. Gente, Não, o cara fortíssimo, enorme, dando porrada numa moça magrinha, gente. E os comentários dos homens de bem, todas essas discussões que tem na internet sobre esse crime, com filmagem, imagens, toda a saga ali da luta dela, né, para poder fugir dele, e os homens de bem ainda discutindo vamos ver se isso aí é realmente verdade ou se não é. Imagina você entrar na delegacia sozinha para contar que você apanhou na garagem, para contar que seu marido tentou te matar jogando da varanda, sem imagem nenhuma. Imagine. Não tem credibilidade aos olhos do homem de bem, E né? imagine a mulher chegar, já está sofrendo de um assédio moral, de um assédio psicológico, ela chega para denunciar na delegacia sem marca nenhuma. Entendeu? Como é que ela vai ficar diante do delegado? Que já é uma coisa terrível, é por isso que muitas delas se inibem. Por exemplo, o marido ele não bate, mas ele faz o assédio moral, psicológico, ele provoca toda aquela tensão. E até mesmo o estupro, ela- né? Sim. Alegando ali os direitos matrimoniais. E a mulher acaba cedendo ou aceitando porque tá ali. Mas eu acostumou. vou continuar a minha prática de botar lenha na fogueira nesse Pinga podcast. O pinga-fogo. Nesse podcast tratar de um assunto que foi. Ele podia criar, inclusive, um quadro, o Pinga-Fogo do Do Márcio. Márcio. Pronto, arrasou. Inclusive, Márcio joga lenha. vai passar a vinheta agora. Pinga Fogo do Márcio. Adoro esse podcasts. Que é o seguinte, Lídia, você se lembra muito bem que no começo do ano a atriz Oprah Winfrey é uma atriz americana, na verdade ela é uma atriz dona de empresas na área de entretenimento e comunicação, mulher, ex-gorda e negra. Faço questão de dizer esses 3 adjetivos que a compõem para nós entendermos o que aconteceu. Oprah Winfrey abriu, quando foi receber um prêmio lá na noite do Emmy, abriu com o seu discurso uma discussão que gerou uma hashtag, uma campanha no mundo. Inclusive sigo no Instagram, que se chama Me Too. Em português, eu também. Ela defendendo que era preciso que as mulheres do ramo da indústria de entretenimento, do cinema, da comunicação, as mulheres que tinham sido abusadas por seus colegas, parceiros, por seus patrões, Empresários, por né? seus empresários, que elas Aqui começassem aí, né? a denunciar. Queridos estudantes, queridos e queridas estudantes do podcast do Historiante, vou relembrar. Oprah Winfrey, mulher negra, ela fez uma dieta, ela está
menos gorda do que era antes. Faço questão de dizer isso porque são coisas que compõem, né? São colocadas como algo negativo, né? Como algo negativo. Além de mulher negra e além de negra gorda. Isso ela fez como membro de uma sociedade branca, mas como os americanos são, white male, né? Os brancos americanos, heteronormativos, ela condenou isso, ela alertou sobre isso e ela tinha todo o poder, Lídia, de falar sobre isso, até porque ela tinha o poder do dinheiro, ela é bilionária. Sim. Deu no que deu. Do outro lado do Atlântico, na França, na libertária França, né? Liberté, égalité, légalité e fraternité. Catherine Deneuve, musa do cinema francês, do cinema europeu, musa de uma geração dos anos 50 até agora, escreveu no jornal Le Monde, dizendo que também não eram esses exageros todos e que uma mulher tem o direito de passar numa calçada, numa via, e ser assobiada, e ser assediada, ser chamada de bonita. Ela tem direito. Ela falou isso. O resultado foi que ficou uma briga americanas e europeias. Houve um documento, um abaixo-assinado com 100 intelectuais e mulheres, personalidades femininas francesas importantes que disseram: não, a gente não é bem assim, deixem de vocês serem tão chatos, tão conservadores os americanos. Nós sabemos, Pablo e Lídia, que há uma diferença de cultura entre a América e a França. É bem melhor ser mulher na França do que ser na América. A América ainda é bastante machista, conservadora. A França ainda tem esse terreno, ainda tem esse passado de libertação, inclusive de costumes. Não é verdade? Faço aqui uma ressalva, meus queridos estudantes e estudantes, que quando as prostitutas francesas começaram a vir para o Rio de Janeiro, para o Brasil, não é? Nos anos 20, 1920, por ali, 1910, todos os homens ficaram animadíssimos porque diziam que as francesas eram mais fogosas, mais animadas. Ou seja, tá entendendo? Tem muito tempo esse negócio. Podem vir as francesas que vocês transam melhor do que as brasileiras. Reparem que esse pensamento é um pensamento construído há séculos. Aí, voltando à briga entre as americanas e as francesas. Não houve vitória nem de um lado nem do outro. Catherine Deneuve compreendeu a denúncia das americanas e escreveu uma semana depois, em outro jornal que eu não me lembro o nome agora, dizendo que, bom, em relação a estupro, a abuso excessivo, realmente não se pode ter essa permissividade. O que nós temos que pensar são culturas, queridos e queridas. Nossa cultura está se transformando a fórceps. Porque quem é mulher, quem é negra, quem é índio, quem é gay, não aguenta mais. Não quer mais. Quem é cadeirante não consegue circular em Juazeiro ou em qualquer outra cidade que tenha dificuldades, ele não quer mais, ele está brigando, ele disse: eu quero andar, eu quero circular na orla, eu quero me divertir. Então é isso que a gente precisa refletir também. Agora, em contraponto também, eu concordo com o que você está falando, mas também tem aquela questão. Existe uma onda conservadora muito forte, tomando em conta inclusive de mulheres, negros e determinadas minorias que se posicionam do lado de pessoas que defendem que isso é um mimimi, entendeu? Existem várias mulheres lá dizendo... São justamente pessoas que não passam por isso, né? Pessoas sim, mas também mulheres que se colocam como, olha, eu não concordo com isso porque essa coisa de que existe assédio é mimimi, uma youtuber e você não pode, a mulher não pode... Machista, né? Sim. Que ela... É cada absurdo que ela fala que eu acho até que os homens se sentem um pouco constrangidos por ser defendidos por ela de uma forma tão... Agora, isso não é uma coisa nova, entendeu? Tem um psicanalista chamado Frantz Fanon, interessantíssimo. Ele fala sobre a questão da colonização ideológica dos negros por parte dos brancos, mas ele fala também uma coisa interessante que é em relação ao seguinte: a ideologia do dominante se instala na cabeça do dominado. Então você vai ter mulheres com a cabeça machista por causa da cultura dominante, que é uma cultura dominante machista.
E aí você vai ter uma série de mulheres que vão dizer, isso é mimimi, ela provocou, porque muita gente vai se colocar no seguinte aspecto, não, ela provocou ele perdeu a cabeça. Porque o homem não perde a cabeça se a mulher não provocar, porque a mulher ela é descontrolada, ela é colocada como descontrolada. Você pega a questão da Dilma mesmo, a presidenta Dilma, a questão do governo dela, das atitudes dela e como as pessoas reagiam. Ela é uma anta, ela é burra, ela é idiota, ela é puta, ela é vadia, ela é um bocado de coisa. Os adesivos. Inclusive, né? Criaram aquele adesivo de péssimo gosto. Gente, aquilo, por mais que você discorde de alguém, ela é uma mulher. Você não faz esse tipo de coisa com mulher nenhuma, gente. Criaram adesivos da Dilma com as pernas abertas e a mangueira da gasolina, do álcool, enfim, colocando no orifício, o orifício lá na vagina dela, gente. Isso não se faz com ninguém, por mais que você discorde da política, da ideologia, do partido, da pessoa. Você não faz esse tipo de coisa, entendeu? Que não é algo que você encontrou com outros presidentes. Você não chamou um presidente de vadio, de puto, de prostituto. Porque se faz isso com as mulheres, porque elas são desequilibradas, elas não têm pulso para governar. E o que foi feito, o que a opinião pública brasileira fez, a grande maioria, inclusive setores das classes populares, foi se posicionar de acordo com as classes mais conservadoras. Entendeu? Então, ainda que você me aponte isso, Márcio, e eu concordo com você, hoje as pessoas elas falam, elas querem lutar pelos seus direitos, elas querem se manifestar. Ao mesmo tempo, tem um grupo de pessoas dessas mesmas classes minoritárias que se posicionam de acordo com o dominante, entendeu? Então, é uma coisa louca. O cara defende, é como um grupo de melancias defenderem a guilhotina. A guilhotina tá certa. Muitos dos textos dessa youtuber defendendo o machismo e criticando o feminismo. Cara, você sabe o que você pode falar hoje na frente de uma câmera? Não foi porque o machismo defendeu esse direito. Assim, não existe essa consciência de reconhecer. Você não precisa aceitar, você não precisa apoiar, mas você tem que reconhecer que o feminismo é importante, né? Você, principalmente como mulher, você não precisa levantar a bandeira do feminismo, nem, né, viver em prol do feminismo, enfim, militar. Mas você tem que entender que o feminismo é necessário, ainda hoje. E assim, você parar na frente de uma câmera pra falar, e ela fala com decotes, que o feminismo que deu a ela a oportunidade de usar uma câmera, de usar a opinião idiota. Muitas mulheres apanharam. A queima dos sutiãs nos Estados Unidos, gente. Exatamente. Nos anos 60, 70, as mulheres tirando sutiãs e queimando. Pronto. Entendeu? Assim, reconheça, né, o poder que você tem hoje de opinar a favor dos homens, que não foi conquistado pelos homens, foram mulheres que conquistaram isso pra você. Então, assim, não precisa ser feminista, né? Mas respeita. E aí ela combate, né, o feminismo e, enfim. Eu não entendo o que passa na cabeça dessa mulher. Só pra ilustrar. É como se uma árvore defendesse o direito das motosserras de derrubar árvores, entendeu? Exatamente. É como se uma árvore chegasse, não, isso é mimimi das outras árvores. As motosserras estão fazendo o que é certo. Entendeu? É mais ou menos isso. É surreal. É como se as ovelhas defendem, não, o lobo tá certo. Mas o lobo, as outras ovelhas estão com mimimi, o lobo tá certo. Ele tem que você defender um candidato machista, você sendo mulher, é um absurdo. Que isso? Né? Você quer perder seu direito de falar, inclusive o direito de votar, né? Porque não foi também uma conquista masculina, né? É verdade. Pelo amor de Deus, é absurdo. A trajetória das mulheres na história brasileira e mundial sempre foi cheia de percalços. Sempre. Inclusive, aproveitar para fazer outro jabazinho aqui no Historiante, porque lá no Historiante a gente tem um curso chamado As Trajetórias Femininas no Brasil. Inclusive foi escrita por uma colega nossa lá de Feira de Santana, Aline Aguiar. Se ela estiver ouvindo, não sei, se por acaso você estiver ouvindo isso, Aline, um abraço para você.
e ela escreve sobre as trajetórias femininas aqui no Brasil. Ela fala sobre o voto, o direito ao voto, a questão da moda feminina, determinados personagens que conseguiram relevância, a primeira congressista brasileira. Então ela fala sobre uma série de coisas. E só voltando rapidamente, a trajetória das mulheres na sociedade brasileira e no mundo todo sempre foi extremamente difícil. Desde o início da luta pelo direito aos votos, passando por por direitos básicos e simples, o direito, por exemplo, de não ser molestada. Gente, a gente ainda discute isso hoje em dia. Entendeu? A mulher defendendo o direito de não ser molestada. Numa sociedade racional, pós-moderna, com a educação aí a todo canto. Mesmo assim, a gente ainda defende esse tipo de coisa. Entendeu? Bom, rapidamente, para encerrar a questão, para a gente ir para as indicações, o que esperar da sociedade brasileira em relação ao feminicídio e também em relação ao papel da mulher na sociedade, na política, enfim, o que esperar dessa nossa sociedade? Bom, eu penso que nós ainda vamos ter aí muito chão mesmo, até para nós termos esse equilíbrio, essa harmonia na vida em comum de todos nós. Vamos ter muito chão. Nós vivemos tempos muito densos, muito turbulentos, com a tecnologia todo mundo começou a latir, a rugir, a morder, né? Certamente pensando que está protegido, todo mundo começou a se mostrar do jeito que é. Quando nós verificamos historicamente esses momentos na sociedade, na história do mundo, a gente sabe que depois dessas turbulências vem algo novo. Eu pessoalmente acredito que esse algo novo será uma vida mais equilibrada. Se eu pudesse agora, eu não tenho a capacidade, eu não sou visionário, eu não tenho essa capacidade de vislumbrar o futuro próximo ou distante, mas eu acredito que as mulheres, nesse caso, elas não vão voltar atrás, não. As mulheres que têm essa noção, essa condição, esse pensamento de que nós sabemos o que outras mulheres, como Lídia Verônica acabou de falar, outras mulheres fizeram, como essas outras mulheres apanharam, foram assassinadas, lutaram na justiça, na academia, nas universidades, lutaram em conjunto, mulheres artistas que começaram a cantar, a falar, mulheres poetas que começaram a escrever sobre essa opressão. Esse conjunto de mulheres que sabem o que foi esse passado, elas não vão querer um futuro, não querem um presente e muito menos um futuro com retorno a essa convivência opressora que é esse machismo. Agora, vou modificar a sua pergunta. Vou acrescentar uma coisa na sua pergunta. O que é que eu penso dos homens? Eu não tenho resposta agora, mas eu continuo observando meus amigos homens, sejam eles quais forem, heteronormativos, gays ou não, bi, trans, homens trans e tudo mais. Eu continuo os observando e tentando enxergar neles essa capacidade de dizer, olha, minha virilidade não tem nada a ver com minha força física, minha virilidade não tem nada a ver. A pessoa está pensando até, o que é uma virilidade? Não é? Vamos refletir sobre isso. O que é necessariamente ser viril? Né? O homem precisa ser homem do jeito. Pode ter mais ou menos virilidade, mais ou menos cara fechada, mais ou menos força, mais ou menos aquilo. Ele precisa ser homem, como a mulher precisa ser mulher, qualquer um dos dois sendo o que quer que seja, em suas orientações e seus desejos sexuais, e vamos viver em harmonia. Eu me preocupo muito com o homem, porque acho que o homem está meio que, poxa, e agora? Homem não vai perder espaço para a mulher. A mulher é tão legal, é tão especial, que ela não quer dominar, ao contrário de nós que queremos manter o domínio. A mulher quer conviver em harmonia. Elas não estão vindo aqui, nós queremos dominar, não. A gente quer viver junto, a gente quer gozar junto, a gente quer ser feliz junto, a gente quer namorar junto, a gente quer chorar junto, a gente quer criar um filho junto, a gente quer outras maneiras que não necessariamente essas que não foram impostas de viver. Mas, assim, eu sei que, Pablo e Lídia, que nós vamos ter aí, eu não posso mensurar em anos,
mas nós vamos passar ainda, vamos ter que brigar muito, vamos ter que apoiar muito essa mulherada. Lídia? Essa coisa pra falar. Mas, pra resumir, né? O que esperar da nossa cultura em relação ao feminicídio e especificamente o que esperar da posição das mulheres na sociedade? As mulheres têm que se apoiar, né? Claro, assim, a sororidade deve ser pregada hoje mais do que nunca, né? Agora explique sororidade para o nosso podcaster que não está nos dizendo que Assim, a sororidade é essa, como é que eu posso dizer? Essa empatia, né, entre mulheres. Eu entendo a sua dor porque eu sou mulher, eu entendo as suas angústias, né, a sua trajetória, por mais que não seja parecida com a minha, o fato de você ser mulher, somos compreendidas umas às outras, né, pelas questões psicológicas e essa questão do fato, né, de sermos mulheres numa sociedade onde o machismo é a maioria, né? Enfim, esperar que metam mais a colher, já que vai meter na vida da mulher, mete na vida dela quando tiver um homem também, né? Assim, se você sabe que sua amiga sofre, incentive ela. Se você sofre também, né? Que você trazer uma sociedade mais... Como é que eu posso dizer? Uma sociedade mais a favor da mulher, né? empática com a mulher. Empática. Ok, perfeito. Bom, gente, agora a gente vai para a nossa rodada de indicações da vinheta repassada. Dicas culturais. Eu tenho muitas, viu? Vamos lá. Então só vai começar. Eu vou começar. Vamos nessa. Então tá. Eu tenho algumas indicações, mas as que mais me marcaram assim, né, no cinema, que eu gosto muito. Vou começar pelo mais antigo, assim, que eu lembro, é o Nunca Mais, com a Jennifer Lopez. Não sei se vocês já viram. Que ela sofre violência doméstica. Não. E daí, mas é um filme que, bem do início da carreira dela, é isso? Ela resolve dar o troco, né? Ela resolve dar o troco nele, e é maravilhoso. Enfim, o filme já começa nesse ar dela sofrendo a violência doméstica, e aí ela passa o filme inteiro tentando se livrar dele, até que ela resolve enfrentá-lo, né? Enfrentar o problema, que é o que eu acho que as mulheres deviam fazer, né? Em vez de ficar cobertando ou fugindo, enfrentar, né? Claro, amparadas pela lei, né? Então vamos lá, tem esse, Nunca Mais. Tem um que é sobre, na verdade, a violência da mulher já começa ali na infância, na Nigéria, Flor do Deserto, já viram? Não. Que algumas tribos têm essa prática da mutilação do clítoris, né? Sim, mutilação genital. Isso, das meninas. E daí é a saga de uma garota que foge após, né? Porque poucas sobrevivem, né? E ela foge, é mutilada e vai embora. Tenta sair do país, consegue. E é uma história real. E ela vira uma modelo internacional. E daí ela tem segredo, que é da cultura dela. E, enfim, o filme é muito bonito e traz essa questão da violência contra a mulher lá da infância, né? Uhum. Assim, trazido já dos costumes familiares dela. O outro filme... Ai, gente, são tantos. Os homens que odiavam as mulheres, né? Esse é terrível, minha gente. Esse é... Que é o... Assim, porque eu não posso falar o final, né? Se eu explicar por que a violência contra as mulheres de uma forma geral, eu vou estar aqui contando a chave do filme, né? Mas é realmente ódio contra as mulheres, que a princípio parece apenas, né, a uma determinada pessoa, mas na verdade é ao grupo, né, das mulheres. Deixa eu ver o outro. Muito bom. Argentina, que é por Carolina Dickman, e a produção argentina, que é O Silêncio do Céu. Que já é uma questão... eu já te falei esse filme? Já assistiu? Já não? O Silêncio do Céu é
ela não sofre a violência doméstica, mas ela se sente oprimida no universo masculino. Ela sofre a violência contra a mulher, mas como muitas mulheres, ela não procura ajuda, ela não denuncia. E a primeira cena do filme, o filme é muito forte, e ele já começa tocando nessa ferida, né? Enfim, é um filme maravilhoso, e fala também sobre relacionamento, mas fala sobre essa questão da mulher calar-se diante da violência que ela sofre. Então é uma indicação. Silêncio do Céu, Nunca Mais, qual foi outro? Flor do Deserto e Os Homens que não amavam as Mulheres. Milênio. As Mulheres. Inclusive, saiu os 2 filmes na versão sueca. Mas só saiu um filme na versão Hollywood. Entendeu? Ah, sim. Tem 2 versões. É porque tem a versão sueca. São livros, né? São 3 livros. A versão sueca só lançou os 2 filmes. Dois dos filmes. Na verdade é tipo como se fosse uma minissérie, né? Porque são os 3 livros de uma vez. No primeiro filme não. Nesse filme norte-americano não. Não, no americano é um resumão de tudo. Só que ainda falta aquilo ali, ainda falta boa parte da história. No sueco, eles chegaram a fazer 2 filmes, não chegaram a fazer o terceiro, entendeu? Não, mas o sueco ele conta a história toda da trilogia. Sim, mas eles não lançaram, ainda falta o terceiro, mesmo assim. Ainda falta o terceiro. Eu entendi que... Mas ainda falta ali, ainda falta. Bom, se faltar melhor ainda, né? Quanto mais filme baixar, melhor. Já a versão Hollywood só teve um filme só. Que na verdade ali já é o resumão, né? De tudo. De tudo. Eles fazem isso. Muito bem, eu vou indicar 2 filmes. Um brasileiro que se chama Eu, Tu, Eles, com a Regina Casé fazendo um personagem incrível, que é uma personagem que é uma sertaneja. Esse filme foi gravado inclusive aqui, em locações aqui na nossa região, por aqui em Juazeiro. E é um filme massa, porque trata de uma mulher que decide ter 3 maridos, 3 amantes, 3 amores. Por isso que se chama Eu, Tu, Eles. Eu não estou dando spoiler. Poliamor também. Poliamor. E é uma delícia de filme pelo recorte, pelo assunto, pelo tema, pela música. Tem música de Tagine Gondim, de Gilberto Gil. E é um filme divertido, embora toque num assunto que muita gente não... Polêmico. Nesse sentido. E outro filme é um clássico hollywoodiano, mas eu revejo e ainda choro, que se chama A Cor Púrpura, porque a cor púrpura fala da fraternidade entre mulheres, da irmandade feminina. E é um filme do famoso diretor, meu Deus, como é que eu esqueço? É do... Gente, depois você corta. Tem outro filme? Bota aí A Cor Púrpura. Tem aqui na minha lista. Diretor de quê? Diretor de cinema. Não, o mais... ele já dirigiu o quê? Ele já dirigiu o ET. Steven Spielberg? Isso. Ah, é dele? Pronto, voltando depois Pablo corta. Então eu indico A Cor Púrpura também, porque é um filme que trata da irmandade feminina, da fraternidade, da compaixão entre mulheres. E você vai encontrar Oprah Winfrey fazendo um personagem muito interessante. Desse filme, Steven Spielberg, mesmo sendo um macho branco americano, ele trata com muita sensibilidade do universo da mulher negra oprimida pelo marido negro, oprimida pela sociedade branca, oprimida pelo pastor negro, né? Há várias opressões ali naquele filme. E é um filme lindo. Não é spoiler, prestem bem atenção na cena do pastor, que é uma cena maravilhosa e tudo mais, que eu choro sempre. É um filme de amor, de fraternidade feminina. É um filme lindo que ainda hoje nos faz refletir. Ele já deu spoiler? Não, eu quero falar mais um. Eu queria ter falado lá antes. É porque ele trouxe a temática e eu lembrei. Sim, ele falou da cena do pastor. Não deu spoiler, não? Não. Ele tá falando que ela sofre opressão em diversas áreas da vida. Tá, ok. Ela não tá revelando nada demais. Só eu dou spoiler. Mas se você dá deslize, só eu dou spoiler. Não existe maldade. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Contou, meu bem. Você está nos oprimindo? Católica, retumbante.
Mas eu queria. Ele falou do filme nesse contexto que é tomates verdes fritos. Sim, bem lembrado. Traz a sororidade e traz a questão da violência doméstica. Exatamente. Num filme só. E aí era o que eu queria E ter falado também um antes sobre filme de essa sororidade. solidariedade feminina. Então, de a solidariedade entre é a mulheres, sororidade. né? Exatamente, elas Porque amigas. elas acabam se unindo, mesmo elas não tendo, né, muita conexão assim, elas acabam se unindo na dor, né? Exato. Pela dor. Então é um filme que me marcou, eu assisti no começo da minha adolescência e eu levei pra vida, assim, né? Fazer elas serem mulheres empáticas, né? Uma com a dor da outra. E a questão da violência doméstica. Muito legal. Ok. Bom, eu pensei em algumas coisas assim. Sobre essa temática eu ando bem defasado de filmes, né? Vou fazer o meu meia-culpa aqui. Mas inicialmente a primeira indicação que eu vou dar é um documentário sobre uma personagem feminina muito importante na cultura contemporânea, que é a Malala, né? A Fox produziu um documentário muito bom sobre a menina Malala e sua luta, né, contra o Talibã. Ela claramente manifestando seu desejo de estudar, de fazer universidade, de se tornar uma pesquisadora, e o Talibã nos calcanhares dela, né, fazendo E ela com que sofre uma não se- tentativa de femicídio, né? Pois é, uma tentativa de feminicídio que, graças a Deus, ela consegue sair. Não ilesa, porque ela ficou, né, com uma parte do rosto paralisada, mas ela conseguiu sair renovada, digamos assim, fortalecida com todo esse processo. O interessante é que a Malala esteve no Brasil. Maravilhosa. E em uma das postagens do historiante, porque o historiante foi lá e postou uma frase da Malala, né? A gente faz a postagem semanal, a frase da semana, e uma pessoa, ou algumas pessoas se manifestaram dizendo que ela era oportunista, que ela estava trazendo um discurso comunista. Não, teve gente que comentou na internet, eu falo dela ser terrorista. Como assim, gente? Essa era combate justamente essa terrorista no Brasil e tal. Como se ela fosse explodir a qualquer momento, né? Pois é. Então, O Brasil é super importante. olha só como aquela questão do relativismo chegou no ponto extremo. Uma pessoa vítima de terrorismo se transforma em terrorista. Meu Deus do céu. Leu pouco. Então, né? leu pouco. Ou assistiu pouco. Mas complementa complementa aí o seu arcabouço teórico assistindo o documentário sobre a Malala, que é muito bom, interessante. Mostra o pai dela, a relação com o pai e com a mãe. Ela tem mais proximidade com o pai, né? E o pai gosta de fazer com que ela estude Que é mais. atípico na cultura dela, Pois né? é. Essa relação pai e filho. Então, é muito interessante. A outra indicação é um filme do Netflix, Eu Não Sou um Homem Fácil. Ah, nossa! E antes de ver esse filme, vamos ver o Massive Majorité, Sim. que é o... Já viu? Já viu o filme? É um curta. Deixa eu explicar primeiro o filme. Eu Não Sou um Homem Fácil é um filme onde você não assistiu ainda. Ai, não, você já me indicou e eu tô aqui Pronto. gastando. Maravilhoso. Eu Não Sou um Homem Fácil é uma inversão de papéis. Deixa eu fazer um short dele. O homem, a gente acompanha o personagem principal, que é um pegadorzão, bonitinho e tal, sei o que, e gosta de fazer gracejo com mulheres. Aí, em determinado momento, ele bate a cabeça. E ele acorda num mundo onde tudo foi invertido. Universo paralelo. E um universo paralelo onde as mulheres ocupam o status dominante e o homem ocupa o status dominado. E os papéis eles se invertem a ponto de, por exemplo, os homens serem mais dóceis, mais mais frágeis, e as mulheres aparecem como as mandonas, aquelas que, inclusive a mulher que ele queria, né, ele estava paquerando, então ele queria cortejar, falando de um modo bem leve, né, para todo mundo tentar entender, ela acaba nesse mundo paralelo virando uma grande pegadora como ele o era na empresa, entendeu? Não, então, é legal também desse... É o texto, né, que é muito, muito bem feito, que traz realmente coisas que as feministas defendem, né? Que a mulher é o sexo forte. Inclusive, no texto ela fala como que a mulher foi escolhida pela natureza para parir. Por quê? Porque ela é mais forte que o homem. Logo, ela é mais forte que o homem. E aí eles vão pro hospital para a mulher vai. É muito, muito legal.
E eles usam o texto, né, do universo paralelo, é uma pegada, não é feminista, né? Mas eles trazem realidades que o feminismo abordam, e eu acho muito legal isso. Trazem na prática, né? E assim, o filme é uma comédia muito interessante e mostra essa diversão de uma coisa. E aí, se você estivesse no lugar dela, como você agiria? Ele nasce de um filme que é praticamente o prelúdio para você assistir esse filme. É um curta anterior. Um curta que traz, na verdade, é uma crítica, né? O curta ele tem um tom mais pesado. O filme é uma comédia, mas o curta ele tem um tom mais... Até porque a Netflix não ia pegar um negócio, ia fazer um dramão e tal, eles não iam levar pro lado mais. Mas é cômico. trazendo esse universo, inclusive são os mesmos personagens, né? Que aborda esse universo paralelo, onde o homem é cantado na rua, ele é um pai de família, mas ele não pode abrir a camisa porque tá com calor, porque senão ele vai ser cantado. Isso, e as mulheres estão sempre lá no pé, dando gracejo. E ele sofre assédio na rua. Ou lá em casa, que seria uma coisa... shortinho, né? E tá querendo. E as mulheres correndo na rua do lado dele, sem camisa, né? E ele com a camisa abotoada até em cima, porque senão ele vai ser cantado. Senão ele vai ser cantado. É muito legal, muito, muito legal. Você assiste o curta, tem o quê? Menos de 10 minutos, né? E daí depois assiste o filme pra poder, né, liberar. Muito legal. Essa parte você corta, né? Que a gente conversa bastante. Não vou deixar. E o outro eu esqueci agora qual foi a outra. Tem 3 Desculpa, indicações. você deu um anti-spoiler em você mesmo. Não. Eu tinha uma outra indicação pra fazer, só que agora me fugiu 100% da cabeça, gente. Tem problema. Enfim, é isso. A outra indicação vai ficar pra próxima. Ok, galera que tá nos escutando, valeu. Se você está no site, rola para baixo e vê os podcasts anteriores. Se você está no podcast, faça a mesma coisa. Volte para a lista de podcasts e vá arrastando lá para baixo para você acompanhar os demais. E o pessoal do iPhone tem o SoundCloud, né? Tem o SoundCloud aí para galera que tem iPhone. A gente não chegou ainda no sistema iOS, mas um dia chegaremos lá, ok? Estamos trabalhando para isso. No mais, é isso. A galera quer falar mais alguma coisa? Eu quero desejar a todo mundo uma semana de leituras, de reflexão sobre esse tema. Não fiquem preguiçosos, não. Pensar não deixa a gente... na verdade, quando você pensa, você evolui. A gente não precisa ter medo de pensar, não. Certo? Esse é a minha dica, o meu desejo essa semana. Legal. 180. Denuncie. Muito bem, gostei dessa. Valeu então, galera. Esse foi mais um podcast. E deixa seu comentário aí embaixo, o que, é que você achou e tal, que no podcast seguinte a gente faz traz alguns desses comentários para participar aqui. Valeu, um abraço.